Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema e hoje eu gostaria de falar do feminismo cor-de-rosa. O que seria o feminismo cor-de-rosa? É um feminismo do Clube da Luluzinha que, apesar de ser feminista, sempre entende que a mulher está em uma condição de fragilidade mórbida. A fragilidade mórbida é diferente da fragilidade feminina imposta historicamente. Existem inferioridades e fragilidades que são colocadas pelo paradigma histórico ou pelos paradigmas históricos. Por exemplo, mulheres que ganham menos que homens. Isso é um paradigma histórico e, evidentemente, precisamos lutar contra isso. A violência sexual ocorre em maior escala contra as mulheres. Mas existe a perspectiva do feminismo cor-de-rosa de que as mulheres são sempre as princesinhas e os homens sempre os animais sexuais, os animais sociais, opressores. Às expensas dos paradigmas históricos, isso pode ser um equívoco. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe, passe o nosso material aí para outras pessoas e, sobretudo, comente, porque é o teu comentário que faz com que o nosso canal cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Então não deixe de fazer aí o teu comentário fixo. Então, e também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, o nós e eles fácil nas redes sociais. Também esse canal tem o objetivo de convidar a classe dos professores para que nós possamos participar a cada dia do debate público. Professores, vamos usar as ferramentas que estão disponíveis para nós, para que nós possamos entrar no debate público, mas entrar inteiros, né? Nós estamos meio fragmentados no debate público, acossados por opiniões que vêm de fora para dentro, entram na escola como se elas fossem a verdade e nem sempre essas coisas são a verdade. Então, muitas das vezes também a imprensa não explica as coisas. Então, por exemplo, agora eu tenho falado sobre isso, nós professores temos sido tratados sempre com muita desconfiança. Então, agora temos aqui nas escolas a campanha Gentileza Gera Gentileza, e eu estou numa campanha, da minha parte vai ser feito isso. Nós vamos trabalhar essa inimizade que está sendo criada entre professores e alunos, uma inimizade pressuposta, ou seja, uma inimizade pressuposta, ou seja, uma inimizade em potencial. E na minha época, o que existia entre professores e alunos era uma amizade em potencial, ou seja, nós nos considerávamos potencialmente amigos e não potencialmente inimigos. E pelo fato de sermos potencialmente amigos, às vezes surgia a amizade pessoal entre um professor e um aluno, ou vice-versa, como já aconteceu com todos nós. Mas agora existe a inimizade em potencial. Então, nessa campanha eu vou tratar o seguinte: abraço não é assédio, beijo não é assédio, elogio não é assédio. E a imprensa não ajuda às vezes. Às vezes, um caso onde o rapaz apalpa o bumbum de uma mulher, a imprensa trata como assédio. Não é assédio, é estupro. Beijar à força não é assédio, é estupro. Na lei, assédio sexual ocorre quando uma pessoa é intimidada por um superior hierárquico. Ou seja, se você não tiver relações comigo, você vai ser demitida, ou você não vai ter uma promoção, ou você vai ter uma nota baixa.
Isso é assédio sexual e precisamos classificar, chamar assédio de assédio, estupro de estupro, importunação sexual de importunação sexual, mas nunca o assédio ocorre quando não há a superioridade hierárquica do suposto assediador contra a vítima em potencial. Então precisamos detalhar essas coisas para não incorrermos em erros e injustiças, porque na linguagem tudo virou assédio. Quando tudo vira assédio, nada mais é assédio. E dentro desse tema também de assédio, sempre o assediador é o homem. Por isso o tema, o feminismo cor-de-rosa, o feminismo do clube da Luluzinha, o feminismo de entender muitas das vezes que o homem é o animal sexual. Então, muitas das vezes, nós somos as supervítimas. Tenho falado também da construção da ideia de que existem supervítimas e supersuspeitas. E nesse jogo, sempre o homem é tratado como a supersuspeita. O assediador, o violento, o assediador em potencial. Então, se nós estamos num transporte público e uma mulher grita, tarado, tarado, com certeza as pessoas já pressupõem que aquele sujeito fez alguma coisa contra ela. Mas se a gente for buscar nos meandros dos comportamentos, inclusive na rede social, nem sempre essa pessoa que acossa a outra desta maneira é homem. Eu falei para minha turma hoje, em 3 oportunidades, mulheres vieram e apalparam o meu órgão genital. Em 3 oportunidades. Do ponto de vista da lei, acho que eu fui estuprado, Então, em situações de metrô apertado, de ônibus apertado, muitas das vezes, as situações que ocorrem são compartilhadas. São compartilhadas, esses compartilhamentos, essa cultura desses compartilhamentos, inclusive, está na rede. Pessoas que compartilham momentos de intimidade em transportes públicos. Por mais que eu penso que isso seja, a mulher sofre mais com esse tipo de coisa, não estou abrindo mão dessa possibilidade, mas essas coisas não acontecem em transportes públicos apenas porque o homem é o animal sexual sempre contra o clube da Luluzinha. Não, há situações que são compartilhadas e há situações, e não poucas, que quem acossa, quem ataca é a mulher. E isso é um tabu. Precisamos falar sobre essas coisas. Precisamos falar sobre esses tabus. Eu estou questionando esse feminismo da Luluzinha, esse feminismo cor-de-rosa, de achar que sempre a mulher é a frágil da relação. Repito, não estou descartando a construção histórica de certas fragilidades. E evidentemente que diante de todas as configurações disso que eu estou falando, sempre a mulher é a mais prejudicada. Porque somos uma sociedade machista, de herança patriarcal, onde a mulher é mais vitimada que o homem. Não estou abrindo mão dessa máxima, dessa evidência que é histórica. Mas eu quero agora começar a falar e a lutar contra essa ideia de que nós homens somos o animal sexual em potencial, e que se a mulher gritar tarada é porque ela está certa, porque ela faz parte de um grupo social, mulher, a super vítima, e nós homens considerados sempre as super suspeitas. Então, esse feminismo cor-de-rosa, de achar que a mulher sempre é a princesinha, por quê? O feminismo, historicamente, ele procura o quê? Ele procura a igualdade. Evidentemente que não há igualdade entre homens e mulheres. A igualdade é uma busca, é uma pretensão. E como não existe igualdade na natureza, a gente procura
procura lugares de igualdade para fazer justiça. Mas a igualdade não existe na natureza, e principalmente entre homens e mulheres. Mas a gente constrói espaços de igualdade. Mas as relações sociais, elas são sempre proporcionais, muito mais proporcionais que iguais. Então existem espaços nas relações sociais que a gente constrói lugares de proporcionalidade e não de igualdade. Por exemplo, licença maternidade. É sempre mais favorável à mulher no sentido dela ficar mais tempo em casa. Por quê? Porque a maternidade desgasta mais fisicamente a mulher que o homem. Então, dá-se essa condição a mais para a mulher. Porque neste ponto de vista, não dá para construir uma igualdade absoluta. Porque a igualdade precisa ser proporcional a necessidades que às vezes acometem a um grupo social e a outros não. Por mais que haja igualdade, que deva haver igualdade entre negros e brancos, a igualdade tem que ser proporcional e a distribuição dos benefícios tem que ser proporcional ao grupo social. Né? A escritora que veio no Brasil há pouco tempo falou que ela vem no Brasil e ela vê ainda que, por mais que exista uma população negra em massa nas ruas, quando nós chegamos nas universidades, quando chegamos a alguns lugares privilegiados, o negro não está presente. Por quê? Aí precisamos construir espaços de igualdade proporcionais à necessidade de grupos sociais distintos, negros, mulheres, comunidade LGBT. Aliás, a comunidade LGBT precisa de uma ação afirmativa para incluí-la. Por quê? Eu penso até que o preconceito social contra os transexuais, contra um travesti, é até maior que em relação ao negro. E o índio? Que muitas das vezes não transpassam a barreira da linguagem. Porque nós negros, pelo menos na linguagem, nós nos incluímos. Mas e o índio, que muitas das vezes tem dificuldades, principalmente tribos, às vezes meio isoladas, ainda tem isso, e às vezes a própria linguagem não os inclui. Eu lembro de Mário Juruna, ele tinha uma linguagem que as pessoas entendiam de forma pejorativa, a maneira como Juruna falava, por mais que ele tenha sido um deputado federal. Então, os direitos precisam ser iguais, porém, na prática social, eles muitas das vezes precisam ser proporcionais para que a gente encontre e alcance o mínimo de igualdade. E então eu volto a criticar esse feminismo cor-de-rosa, esse feminismo do clube da Luluzinha. E nas escolas nós estamos tendo muitos problemas porque o professor, muitas das vezes, ele é tido como o animal sexual em potencial que vai atacar as menininhas. Então, eu até estou me policiando mais, mas em sala de aula, e no passado, agora estou me policiando mais, eu usava algumas linguagens um pouco mais pesadas para que eles às vezes entendessem. Mas eu acho que eu tenho que maneirar mais nisso, porque eu não estou no meu grupo de Facebook, eu não estou no YouTube, então eu preciso maneirar. Mas sempre quem se sentiu ofendida, eram as meninas. Por que os meninos não se sentiam ofendidos e as meninas sim? Talvez por causa de uma herança social, de entender que sempre a palavra mais dura ou a palavra mais de duplo sentido, ela é contra alguém. Se é contra alguém, é contra a mulher. Então, elas iam, né, aos diretores. O professor falou uma coisa, a gente ficou constrangida. Mas os meninos não ficavam constrangidos. Ou seja, é como se explicitamente as coisas podem ser faladas para os meninos, porém para as meninas não. Porque elas são sempre as princesinhas da relação. Mas muitas das vezes eu estava em sala de aula e alguém xingava um palavrão. Aí eu
alguém recriminava, eu falei, não, mas o palavrão faz parte do vocabulário. Aí eu falava sobre o dicionário do palavrão, aí sempre um grupo ia ao diretor reclamar, sempre as meninas. O professor incentivou a gente a xingar, sempre um grupo de meninas. Por quê? Porque ao indicar o dicionário do palavrão, é como se as meninas se sentissem ofendidas sexualmente, porque ao indicar o dicionário do palavrão, é como se o professor estivesse fazendo um ataque sexual, e esse ataque sexual é contra as meninas. Aí, dentro desse rolo compressor, poxa, se ele indicou o dicionário do palavrão, e uma vez eu falei sobre a mamadeira de piroca, né? Como exemplo de fake news e a diferença entre opinião e pensamento científico, pensamento filosófico. Então, se o professor falou de mamadeira de piroca, se ele falou no dicionário palavrão, então ele pode ser um tarado, né? Aí eu citei o livro do Foucault. Foucault fala de uma brincadeira que existia entre adultos e crianças, chamada leite coalhado, né? E isso gerava uma brincadeira que na realidade hoje seria considerado, ou seja, pedofilia. Então, às vezes eu dou vários exemplos, mas às vezes, né, não muitas vezes, eu dou exemplos que chamam para esse âmbito da sexualidade, e existe o livro História da Sexualidade de Michel Foucault. Aí eles foram lá no Google e viram que isso fazia parte de uma pesquisa exatamente sobre abuso sexual contra a criança. Então o professor é assediador, então ele é abusador. Sabe, umas viagens. Mas geralmente a ofensa atinge as meninas. Por que isso? Também penso que por causa desse feminismo cor-de-rosa. Ou seja, há igualdade, mas o feminismo cor-de-rosa entende que é muito mais sensível a certas palavras, e nem sempre essa sensibilidade é justa para com o homem, porque o homem é tido nessa configuração como o animal sexual proposto e pretenso a atacar. E não é assim. Quem ataca deve ser, e quem ataca, quem abusa, quem assedia deve ser tratado dessa maneira, como assediador, abusador. Mas nós, que não somos abusadores, temos nada com isso. Então, então eu usei aqui o ambiente de metrô, às vezes que eu fui acossado, e tem uma menina, por exemplo, numa escola que ela não pode me ver, ela rebola, aí em um determinado momento passou a unha nas minhas costas, aí alguém falou assim, assédio, aí depois o assunto foi parar na direção, o assediador era eu. Então, esse feminismo cor-de-rosa tem que ser questionado. Esse feminismo da Luluzinha, esse feminismo da princesinha, que entende que o homem é o animal e a menina sempre a princesinha a ser defendida, a ser protegida. Evidentemente que precisamos criar uma couraça social para proteger pessoas fragilizadas socialmente. E dentro dessa fragilidade social está a mulher, está a comunidade LGBT, estão nós negros. Então, um movimento de igualdade para que isso seja combatido, muito bom. Mas precisamos questionar esse feminismo da Luluzinha, esse feminismo cor-de-rosa, que entende que potencialmente o homem é um animal sexual e a mulher é a princesinha. Então, se uma mulher gritar em um metrô, tarado, ninguém quer nem saber. Se for negro, então, pode ser até linchado. Então, é isso que nós temos que questionar, né? O papel da super suspeita, que é o homem,
que é o professor. Agora, o professor, principalmente o homem, é super suspeito. E quando às vezes a gente é chamado porque um aluno fez uma queixa, já se parte do pressuposto de que o aluno falou, e ele pode falar qualquer coisa. Não se sabe sequer o que é assédio sexual. Eu tenho pesquisado entre nós professores, também muitos professores e diretores não sabem que assédio sexual só existe quando há superioridade hierárquica do suposto assediador contra a vítima em potencial. Em outra situação, não há assédio sexual. E dentro dessa configuração, isso sempre se volta para nós homens, para nós professores, principalmente professores homens. Então, estou aqui para questionar esse feminismo cor-de-rosa, esse feminismo da Luluzinha, que é prejudicial a nós homens, que não somos abusadores e que não somos assediadores. Ok, galera? Vocês são do coração.